Você assume o protagonismo da sua vida? Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E ontem eu tava assistindo uma live do Nino no TikTok e ele tava falando sobre isso. Eu lembrei de uma situação minha. A live no TikTok ontem aconteceu e tinha um cachorro, ele tem um cachorro de um vizinho que não para de latir, só que ele não sabe onde é que é. Então não sabe se o problema são maus tratos ou se só as pessoas passam na rua e o cachorro late. Então não dá pra, entre aspas, se meter ali no que tá fazendo, porque realmente não tem como encontrar o cachorro ali. E aí alguém no chat falou assim, se fosse eu, denunciaria. E aí o Nino falou assim, então vai, vem aqui e faz isso. O meu endereço é tal. Ele deu o endereço dele na live pra menina ir lá. Isso me lembrou muito na minha juventude. Num dos primeiros empregos que eu tive, eu trabalhava no shopping, trabalhava na Laser Shots, que era um lugar tipo paintball com laser, que tinha no shopping. E tinham festas infantis lá. Nessas festas, tinham algumas regras que não podia seguir. Por exemplo, não podia usar o banheiro do lugar. Então, quando as crianças queriam ir no banheiro, você tinha que fazer um comboio com as crianças e ir até o banheiro do shopping, com aquele monte de criança que se pendurava no teto, enfim, né? Que não era simples. Você perdia um tempão indo e voltando, e quem pegava para fazer isso, basicamente só fazia isso o tempo todo. E aí eu comecei a ficar revoltada com isso. Falei, gente, mas não é possível, tem banheiro aqui. Por quê que não? Essa foi a primeira coisa que me deixou revoltada. E algumas coisas que aconteciam lá iam me deixando revoltada. E eu falava, eu não acredito que eles fazem isso. Cara, eles são muito tapados, Nossa, se fosse eu, eu faria diferente. Cara, eles não sabem gerenciar isso. Eu tinha acabado de entrar, eu tinha lá meus 20 anos. E eu tava certa de que eles não sabiam gerenciar, que se eu fosse a gerente dali, nossa, muita coisa ia melhorar. E eu só reclamava. Ai, que absurdo. Eu reclamava pros meus amigos, né? Até que uma das pessoas que estava comigo, uma das minhas amigas ali, na inocência, me perguntou assim, o que você faria pra melhorar? Aí foi nessa hora que eu realmente fui raciocinar sobre tudo que eu tava falando. Aí eu parei e falei, enfim, a história do banheiro a gente já sabia que era porque as crianças faziam muita zona no banheiro e eles teriam que ter alguém para limpar o banheiro, especificamente para ficar limpando o banheiro por causa da zona inteira, como inclusive o shopping tem alguém que fica limpando o tempo todo. Eu nem lembro o que mais que era que eu reclamava tanto daquele lugar. Mas quando eu tive que pensar no que eu faria para melhorar, ok, talvez a história do banheiro contratasse uma pessoa, mas tem uma festa por dia ou 2 festas por dia, então a menina ficaria ali, sei lá, 3 horas. Será que... Enfim, existem várias implicações e eu tava simplificando muito porque o problema era do outro, porque não era um problema meu. E claro, quando você tá de fora, provavelmente você tá vendo outras coisas que a pessoa de dentro não tá. Principalmente ali, eu tava de fora e tava vivendo o que o gerente não tava vivendo. O gerente não fazia a minha função, o gerente fazia outra função. Até porque, né, tem um motivo dele ser gerente, ele sabe mais que eu. E eu tava lá apontando um monte de defeitos, e quando foi pra eu pensar sobre no que eu ia resolver, como eu resolveria os problemas, eu não soube dizer. Foi uma lição pra mim que eu calei a boca tão grande. A menina com certeza nem percebeu, ela realmente perguntou na inocência. E eu falei, sei lá, não sei. Na hora eu desconversei, mas depois eu fiquei pensando isso. Tanto que, olha, já faz mais de 15 anos isso. Vai fazer 18 anos que isso aconteceu. E eu ainda lembro, isso ainda me marcou. São as pessoas que não assumem o protagonismo ou querem assumir um protagonismo de uma coisa que não te convém.
Você não sabe o que o outro tá passando, você não sabe como é a vida do outro. O Nino deu até uns exemplos na live falando: ah, por que fulano não estuda? Por que fulano não faz uma faculdade? Por que você não faz uma faculdade? Ah, não, mas é que eu não consigo, porque isso e aquilo. E por que você acha que fulano tem que conseguir? A gente tem mania de achar que o problema dos outros é menor, que a gente conseguiria. Nossa, que absurdo, ele não faz isso. Eu tento muito não fazer isso, é normal do ser humano julgar, mas eu tento demais não fazer isso. A gente tem sempre uma primeira opinião sobre tudo, sobre todos, mas cara, como é difícil a gente se segurar e não querer dar opinião na vida alheia, sem conhecer, sem saber, e ainda que a gente saiba um pouco, por exemplo, se é algum familiar, alguma coisa assim, lógico, você tem a sua ideia de como seria melhor se aquele familiar agisse melhor pra você, ou às vezes até melhor pra ele, talvez ele não tenha essa noção, mas você não sabe o que ele enfrenta, você não sabe como é ser ele. Então, talvez, além de assumir o protagonismo de fazer o que você tá mandando o outro fazer, você ser a pessoa, tá bom, o que tem que fazer? Tem que fazer isso? Então vamos lá, eu posso fazer? Não posso? Então só cala a boca. Além disso, a empatia de entender que o outro é diferente, que o outro não necessariamente vai pensar como você, vai querer as mesmas coisas que você, como muita gente inclusive chega aqui no canal questionando as coisas que eu tenho, que eu ganho, que eu sou, pautado pelo que elas gostariam da vida delas. Como se, eu até dei um exemplo na aula que eu tô fazendo. Ah, mas você não mora fora do Brasil. Mas quem disse que eu quero morar fora do Brasil? O que eu quero, eu tô fazendo. Entende? E nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Eu só queria desabafar um pouquinho com vocês, porque essa história, eu nem lembrava mais dela, mas ela me marcou bastante. É uma história que me fez pensar muito, e eu ainda penso sobre ela. Vira e mexe, essa história vem à tona por um motivo ou por outro, e eu lembro da lição que eu tive quando eu quis mudar o mundo, mas eu não sabia como fazer. E assim, eu entrei num negócio que já estava funcionando, num negócio que já estava rolando, que já era lucrativo do jeito que era, e eu não estava sendo paga para pensar sobre melhorias, eu estava sendo paga pela mão de obra ali, de cuidar das crianças, limpar, ou seja, quem era eu naquele momento que tinha acabado de chegar, que ia pensar, eu não tinha experiência com nada, era um dos meus primeiros empregos, sabe? E eu sempre tomei algumas boas pauladas da vida, e eu sou feliz que eu consegui enxergar bastante delas para levar isso como uma lição, aprender e depois não repetir, porque essa é a ideia, né? Aprender e não repetir. A gente não precisa nascer sabendo, ninguém nasce sabendo, mas você tem capacidade de não repetir seus erros. A gente tá aprendendo cada dia mais, e bora lá para errar cada vez menos as mesmas coisas, né? Pelo menos vamos errar em coisa diferente pra gente aprender coisas diferentes. Se você gosta do que a gente faz aqui, torne-se membro a partir de R$ 2,99. E comenta aqui, deixa um comentário, é muito importante seu comentário para mim, tanto para saber sua opinião, quanto para o engajamento do vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui, ajuda esse vídeo a subir, dando like, comentando, compartilhando. Você não sabe o quanto isso é importante para fazer esse canal continuar levando ideias, pensamentos e reflexões para todo mundo, certo? Por hoje é só, beijo para vocês, tchau!